Olá, professora. Agora nós vamos testar o nosso labirinto elétrico. Olá, professora. Agora nós vamos testar o nosso labirinto elétrico. Agora nós vamos explicar os conceitos físicos do labirinto elétrico. Bom, vamos começar pela corrente contínua. A corrente contínua é a corrente elétrica cujo sentido do percurso das cargas é sempre o mesmo. Se a intensidade for constante, a corrente contínua também será constante. O exemplo é a corrente fornecida por pilhas e baterias. Agora é a corrente alternada. A corrente alternada é a corrente elétrica cujo sentido do percurso das cargas e intensidade variam periodicamente. Exemplo disso é a corrente usada em resistências cuja frequência de oscilação é de 60 Hz. Agora nós vamos falar o que é um amperímetro. Bom, a unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. E por isso se dá o nome de amperímetro ao aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica de um circuito elétrico. Bom, agora a gente vai falar sobre o voltímetro. Ele é um medidor que afere a diferença de potencial, que seria o DDP. Entre dois pontos de um circuito elétrico é chamado de voltímetro, uma vez que a unidade de medida de potencial elétrico é o volt. Bom, agora é o capacitor ou condensador. É o conjunto associado de dois condutores carregados com a mesma quantidade de cargas opostas. Bom, agora a diferença de potencial elétrico ou DDP. A DDP é uma grandeza amplamente utilizada em eletricidade para explicar o movimento das cargas elétricas. Bom, agora a resistência elétrica. A segunda lei de Ohm permite determinar a resistência elétrica de um resistor na temperatura em que foi obtida a resistência específica. Bom, agora é a associação em série de capacitores. As cargas, nessa situação, as cargas serão iguais para cada capacitor. Já na associação paralela dos capacitores, a tensão será igual para cada capacitor. Bom, agora é o receptor elétrico. Qualquer elemento em um circuito que utiliza a energia elétrica e a transforma em outra forma de energia, seja mecânica, química, térmica, luminosa, sonora. Agora o curto-circuito. O curto-circuito é a passagem de corrente elétrica acima do normal em um circuito devido à redução brusca da impedância do mesmo. Olá, professora. Agora nós vamos falar sobre os fenômenos físicos do nosso trabalho. Começando por corrente contínua, que seria a corrente elétrica cujo sentido do percurso das cargas é sempre o mesmo. Se a intensidade for constante, a corrente contínua também será constante. Exemplo, corrente fornecida por baterias e outras coisas. Agora eu vou falar o que é a corrente alternada, que seria a corrente elétrica cujo sentido do percurso das cargas e intensidade variam periodicamente. Exemplo seria a corrente usada em resistências cuja frequência de oscilação é de 60 Hz. Agora eu vou falar o que seria amperímetro, que é a unidade de medida para a corrente elétrica no sistema internacional, que é o ampere. Por isso dá-se o nome de amperímetro ao aparelho que mede a intensidade da corrente de um circuito elétrico. O voltímetro, que é o medidor que afere a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico, uma vez que a unidade de medida do potencial elétrico é o volt. Capacitor condensador é o conjunto associado de dois condutores carregados com a mesma quantidade de cargas opostas. Então, agora eu vou falar a diferença de potencial elétrico, que seria uma grandeza amplamente utilizada em eletricidade para explicar o movimento das cargas elétricas. Sua unidade é o volt. A segunda lei de Ohm permite determinar a resistência elétrica de um resistor na temperatura em que foi obtida a resistência específica. Associação em série dos capacitores. As cargas
serão iguais para cada capacitor. Associação paralela nos capacitores, a tensão será a mesma para cada capacitor. Então, receptor elétrico é qualquer elemento em um circuito que utiliza a energia elétrica e a transforma em outra forma de energia, seja mecânica, química, térmica, luminosa ou etc. Então, o curto-circuito é a passagem de corrente elétrica acima do normal em um circuito devido à redução abrupta da impedância deste. Agora, nossos familiares vão testar o nosso labirinto elétrico. Quê? Não sei.